Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência. Gravamos esse programa no dia 13 de abril de 2016, comigo a Aline Matos e também o Tarlá, jornalistas aqui da casa, e nós vamos entrevistar o vereador Beto Canguçu. Obrigado por ter vindo, Beto. Obrigado, Serginho. Prazer mais uma vez falar contigo aqui no programa Transparência. Está aqui contando com a presença também do Tarlá e da Aline. Ok, nós vamos usar esses primeiros minutos, ou você vai usar, para dar uma prestação de contas aí para a população. O que mais importante ou que você acha que fez mais importância no seu trabalho esse ano? Serginho, esse ano nós estamos iniciando, né, o ano legislativo. Iniciamos em fevereiro, então tivemos aí pouco mais de 2 meses de sessões legislativas, e nessa oportunidade nós tivemos a oportunidade de trabalhar tanto do ponto de vista de elaboração de leis, né, como também no papel que eu acredito seja um dos mais nobres do vereador, que é o de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, né. Então, nesse período, nós apresentamos uma lei de minha autoria que trata da questão da comercialização de gás na nossa cidade, né. É uma legislação que tem a ver com o Código, com a defesa do consumidor. Essa lei, ela visa obrigar todos os depósitos que vendem gás, ou aquelas pessoas que entregam a domicílio, para que eles possam, no ato da entrega e da venda, pesar os recipientes para constatar-se que de fato você está comprando aquilo que você está pagando, né? Todos nós sabemos que o botijão de uso doméstico ele tem que ter 13 quilos, né? E nem sempre tem os 13 quilos, né? Então é importante que a população saiba que a partir da aprovação dessa lei, ela ainda está tramitando nas comissões, a gente vai poder exigir que todos os revendedores de gás na nossa cidade seja acompanhado sempre de uma balança para poder fazer o peso do conteúdo e com isso não lesar o consumidor. E além disso, a legislação prevê também que no ato da reposição daquele recipiente, também a necessidade de fazer a pesagem do recipiente, porque caso haja algum resíduo de gás que geralmente fica, esse valor também seja objeto de desconto na compra de um novo gás, né? Então essa é uma legislação que não é uma legislação inédita, não surgiu da minha cabeça, mas a gente pesquisando outras cidades já constatamos que é uma realidade, então a gente entendeu como uma boa iniciativa e nós trouxemos para cá. Também, este ano, eu estou muito empenhado numa outra lei também de minha autoria, esta sim, já aprovada pela Câmara, com relação também à questão do direito do consumidor, mas que afeta aí ao direito bancário, né, ao consumidor bancário, que é um problema que persiste, infelizmente, que as agências, ainda apesar da legislação aprovada, continuam se negando a receber taxas de água, luz, telefone, boletos bancários de outros bancos, que não daqueles que você vai pagar. Inclusive, recentemente fizemos aqui uma reportagem com a Aline aqui. A disfarçatez é tão grande do sistema bancário que dentro da própria Câmara, onde tem uma agência bancária, eles se negam a receber as contas dos vereadores e dos servidores. Então essas são 2 leis que a gente está procurando trabalhar este ano do ponto de vista desse aspecto legislativo. Fiz algumas representações também endereçadas ao Ministério Público, uma delas pedindo que o Ministério Público abra um inquérito civil para exigir que a Prefeitura me forneça a relação de todos os devedores de dívida ativa do município. Eu tentei fazer isso por requerimento, por diversas vezes aqui na Câmara, a Prefeitura negou-se a me responder, né, a me fornecer a relação dos devedores de dívida ativa, então não teve outra alternativa a não ser recorrer ao Ministério Público. E é importante que a gente saiba quem são os devedores da cidade de Ribeirão Preto, né, porque muitas vezes a população mais simples, né, trabalhadora, fica devendo um imposto, uma parcela do IPTU, ou fica devendo, às vezes, um profissional liberal, uma parcela do seu ISS, e muitas vezes a Prefeitura é bastante ágil na cobrança do contribuinte, aquele de menor posse, aquele de menor poder aquisitivo, de menor poder, inclusive, de fazer a sua defesa jurídica. Sim. E os grandes devedores, dentre eles nós podemos destacar aqui alguns bancos, algumas empresas, proprietários de grandes glebas de terra, devem imposto para o município e a gente não fica sabendo por que está devendo, por que não é cobrado. Então, a necessidade da relação é exatamente para que a gente possa acompanhar a relação dessa dívida ativa. Inclusive porque nós aprovamos ano passado a possibilidade
da prefeitura securitizar essa dívida, ou seja, ela negociar isso no sistema financeiro com a possibilidade de recebimento antecipado desses débitos inscritos em dívida ativa. Então, para que a gente possa acompanhar se o procedimento vai ser feito de forma regular, era necessário, e continua sendo para mim, o conhecimento desta lista de devedores. Não conseguimos... Desculpe cortá-lo, mas vai ser muito interessante se um banco estiver devendo e ele for cobrar ele mesmo. Né? Eu me lembro, Sérgio, que é uma questão até que nós colocamos na discussão, no encaminhamento da discussão daquela ocasião, exatamente isso, né? O banco deve para a prefeitura, né? A prefeitura vai securitizar essa dívida, vai passar para um banco cobrar, e o banco, afinal de contas, vai estar devendo e vai estar cobrando dele mesmo, ou seja, não vai pagar, vai continuar não pagando, né? Então, são assuntos importantes que estão afetos à função do vereador, né? As pessoas, às vezes, têm uma visão um pouco, não muito clara, do que faz o que não faz um vereador. Então, o vereador faz leis e ele também tem essa obrigação de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Então, só para a gente iniciar a conversa, eu cito esses casos para que a gente possa demonstrar que a Câmara Municipal, a gente procura tanto legislar em benefício da população, como também fiscalizar para que os nossos impostos sejam bem aplicados. E aqueles que não pagam, saber por que não pagam. O que não pode é a prefeitura ter 2 pesos e 2 medidas. Para o pequeno contribuinte, a força da lei, né? E para os grandes contribuintes, aqueles que deveriam pagar mais, e de forma mais ágil, podem, né? Inclusive podem pagar, mas se utilizam inclusive do poder econômico para contratar bancas de advogados para levar até as últimas instâncias para não pagar ao fisco municipal. O setor bancário é um desses exemplos, né? Eles devem ISS, devem cobranças de multas por não cumprimento de legislação municipal e levam até a última instância para não pagar, né? Contando com isso com a morosidade do Poder Judiciário. Tá. Sim, outra função também dos vereadores é fiscalizar, olhar os bairros, ver como está a cidade, né? Como o senhor estava falando. Há um tempo atrás, a equipe da TV Câmara acompanhou o senhor até um bairro, não me recordo qual é, o senhor vai talvez se lembrar, onde uma árvore caiu sobre uma casa. E ali os moradores estavam revoltados, e o senhor também na ocasião, porque já havia sido apresentado à prefeitura várias vezes, vários requerimentos, pedindo a poda daquela árvore. E nada tinha sido tomado. Por causa dessa demora, dessa morosidade, é que a população perdeu a fé no poder público, vereador? De uma certa maneira, sim, Tarlá. Eu acho que a máquina pública ela é muito morosa, né? Principalmente no que diz respeito à devolução para a população daquilo que é arrecada em termos de impostos, né? Então nós temos uma máquina pública ainda muito morosa, né? Muito burocratizada. E você lembrou muito bem esse caso da árvore, foi ali na Vila Mariana, né? Que as pessoas que moram lá no entorno, e especificamente uma vizinha que fez a solicitação, ela deu entrada no pedido de extração da árvore em outubro de 2015, né? E o engenheiro responsável pela análise não autorizou a extração, sob o argumento de que ela estava sadia, que não traria nenhum risco à população, né? E ele tinha autorizado apenas tão somente a poda. Bom, não só não foi feito a extração, como também não foi feita a poda que ele autorizou, né? O que aconteceu? Agora, numa das últimas tempestades que teve aqui em Ribeirão Preto, a árvore que, segundo o engenheiro, não corria nenhum risco, né, e que estava sadia, ela veio a tombar sobre 2 residências, desabrigando momentaneamente os moradores e trazendo prejuízo àqueles moradores, né? Estive na secretaria questionando lá o secretário, o servidor, e é sempre uma desculpa, né? E naquele momento o servidor estava de férias, então nunca está quem responde, quem não responde. Então isso é cotidiano, né? Isso acontece com extração de árvore, isso acontece com tapa-buraco, isso acontece com limpeza pública, isso acontece com vários outros serviços, né? Eu e todos os vereadores, a gente faz constantemente requerimentos pedindo serviços à prefeitura. Também é das possibilidades do nosso trabalho. É óbvio que não estaria, assim, legalmente a nossa função nos preocuparmos com isso, porque isso é uma ação executiva, né, da prefeitura, né? Se funcionasse, não precisaria os vereadores estar atrás. Mas eu acho que a situação só não está pior por conta da Câmara Municipal, né? Os 22 vereadores, através de suas assessorias, visitam os bairros e acabam fazendo essa ponte, né, entre a demanda da sociedade, né, da comunidade, até o poder público. E eu faço, como todos os vereadores, dezenas de requerimentos na semana, e no mês chega até a centenas de requerimentos.
E é engraçado que a maioria das respostas, principalmente no que diz respeito à Secretaria de Infraestrutura, limpeza, tapa-buracos, serviço de catagalho, infraestrutura, coordenadoria urbana, né? Obras de infraestrutura, a resposta vem sempre assim, ó, uma resposta padrão. Este serviço está incluído em nosso cronograma de serviços a serem realizados. Então a resposta, primeira vez, vem essa. Aí eu peço para a minha assessoria, a gente aguarda 30 dias para ver se o serviço já foi realizado, se estava no cronograma. 30 dias a gente refaz um novo requerimento, a resposta vem de novo. Este serviço está no cronograma de serviços a serem realizados. Então a gente faz isso por 2, 3 vezes. Aí na quarta vez a gente é obrigado a perder a paciência, né? Pedir para a pessoa mandar a cópia do cronograma do serviço ser realizado, para saber que data que vai ser realizado. Pelo menos um ano. Um ano, porque está sempre incluído no cronograma do serviço ser realizado. Já que a resposta não vem dita assim, ó, vai ser realizado aqui uma semana, aqui um dia, mas que está sempre nesse cronograma, eu quero conhecer esse cronograma, quero que alguém me apresente esse cronograma. Ó, vereador Beto Canguçu, seu cronograma, eu quero conhecê-lo, porque nunca acontece, né? E o pior é que o vereador fica numa saia justa com a população, né? Exatamente, fica parecendo que a gente... É o político mais próximo do fica povo, parecendo, né? que a gente não está trabalhando. Mas é importante, inclusive, aqui a audiência do nosso programa Transparência, para dizer para as pessoas exatamente isso. Não está na função do vereador catar galho, limpar a praça, tapar buraco. Isso é uma função executiva, né? E o próprio nome diz, do poder executivo. Então, o que compete a nós, vereadores, é fazer o papel do chato, né? De ficar ligando na Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Coordenadora de Limpeza Urbana, cobrando e pegando o pé da administração para atender a população, porque as pessoas pagam imposto para isso, e um imposto não é barato, né? Agora, é engraçado que essas respostas padrão acabam, às vezes, irritando, porque nunca se tem uma resposta concreta. Podia ser uma resposta assim, ó, vereador... Daqui 3 meses. Daqui 3 meses. Pelo menos você sabe. Você sabe, ou não é possível fazer tal serviço, porque estamos sem recurso. Agora, essa história de que esse serviço está incluído no nosso cronograma pronto, né, de serviços a serem executados, eu estou querendo que me apresente esse cronograma, meu senhor, porque até hoje eu não conheci quem que é esse cidadão, não. É tipo o telemarketing, né? Você faz uma pergunta, ele te responde outra coisa. Responde com outra pergunta. Mas e imagine para o morador, né? Exatamente. Exatamente, Aline. Aline, se é difícil para a gente, né, vereador? Eu imagino para a população o quanto que ela deve sofrer, né, nesses telefones do Serviço de Atendimento ao Munícipe, nesses protocolos que é feito, né? Imagino o quanto a população sofre, mas infelizmente esse é o caminho, né? Esse é o calvário da população e o nosso também, no sentido de buscar, pelo menos, minimizar os problemas da cidade de Ribeirão Preto. Eu acho que a cidade, nesse aspecto, a Coordenadoria de Limpeza Urbana tem feito um trabalho bastante interessante. Aqui eu quero publicamente elogiar o trabalho do Marcelo Reis. Assim que ele assumiu a coordenadoria, a gente tem visto algumas ações concretas em alguns bairros, principalmente limpeza de praças, né? Limpeza de terrenos públicos. A infraestrutura está um pouco mais lenta. Eu sei que é difícil, uma cidade como Ribeirão Preto é grande. Agora, o que precisa é exatamente isso, Serginho, que você falou. Eu já tinha discutido isso com vários secretários que já passou aqui na administração da prefeita Darcy Vera, mas já falaram com a Isabel Farias, já falei com o Braga, já tinha falado com o professor Zezinho. O que precisaria, no meu entendimento? Você tem uma cidade grande como Ribeirão Preto, você podia fazer uma escala, de fato, esse cronograma de serviço, uma escala, para a população saber, por exemplo... Apresentar para a população o cronograma. Exatamente. Olha, aí não só o vereador... No mês de abril, a infraestrutura urbana e a coordenadoria de limpeza urbana vai estar na região do Ipiranga. Então, todas as pessoas que tiverem que fazer as suas limpezas nos seus quintais, tiverem que descartar algum tipo de treco que tem lá dentro da sua casa, sabe que no mês de abril, vai estar na região do Ipiranga. Então, inclusive, economizaria essa burocracia de fazer requerimento, cada requerimento é autuado um processo, é uma papelada que não tem fim, né?
e tudo isso vai para a prefeitura, um vereador faz, outro vereador faz, às vezes 10 vereadores fazendo o mesmo pedido, então é um excesso de burocracia. Então, se a população soubesse que no mês de abril, por exemplo, a infraestrutura urbana ia estar atuando na região do Ipiranga, então todos nós saberíamos e não precisaria fazer pedido, que mês de abril estaria na região do Ipiranga. Mês de maio, vamos sair do Ipiranga, vamos para a região do Quintino 2. A gente teria uma previsibilidade do serviço. Você eliminaria, talvez, a necessidade de indicação, de requerimento desse tipo de atuação do vereador, e a população já poderia se prevenir, né, se precaver de que naquele mês, determinado mês, estaria passando à porta da sua casa o caminhão da limpeza, do cata-galho, do cata-lixo, do tapa-buraco, e com isso você teria uma cidade um pouco mais organizada. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, e aí a gente fica ainda apagando incêndio, né? As coisas só não estão pior porque os vereadores atuam no sentido de ficar solicitando da prefeitura. Mas, a minha opinião, não é um serviço eficiente, né? E eu acho que essa não é uma metodologia eficiente. As pessoas não precisariam da intermediação do vereador para ver o seu direito atendido, para ver o buraco tapado, para ver a limpeza do seu bairro bem feita, a iluminação em ordem. Não precisaria do chamado favor do vereador, né, de chamar o quebra-galho do vereador. Eu acho que a prefeitura deveria se organizar de tal maneira a responder satisfatoriamente à cobrança de impostos que ela faz de cada morador, através de um planejamento e desse cronograma que seja apresentado à população mês a mês, em qual região a equipe da prefeitura estará passando, né? Tá, eu queria falar assim, o senhor tem vários projetos, né, relacionados a bancos, o senhor já citou aqui, e assim, o senhor foi bancário ou é ainda? Eu fui bancário, agora eu não sou mais porque eu me aposentei. Então, me aposentei em janeiro de 2015, depois de 35 anos de contribuição, consegui me aposentar. E como que fica essa relação? Porque geralmente o pessoal fala, nós vamos ter um representante, mas aí vem o senhor e faz leis para a população, não a favor dos bancos, né? Como que fica essa relação? Eu sou representante dos bancários, sempre fui dos bancários, não dos banqueiros, né? Uhum. Dos banqueiros eu nunca tive nada, e quero distância dos banqueiros. Mas os próprios colegas bancários? Isso, então, que eles acham disso? Eles veem como uma melhoria ou como uma afronta? O ato, eu já fiz 3 leis, eu vou citar as 3 leis, né? A primeira, a questão da tempo de espera na fila do banco, né, de 15 minutos, dias normais, e 30 minutos, dias de pico, é de minha autoria. Esta lei que proíbe a agência a se negar a receber boletos bancários, também de minha autoria, e fiz uma lei que trata da necessidade de você ter um mínimo de cadeiras para que as pessoas possam aguardar sentado à espera do atendimento bancário. Tanto a lei da fila do banco como a lei da proibição dos bancos se negarem a receber, ela visa 2 públicos-alvos. Primeiro, o consumidor bancário, no sentido de dar a eles um atendimento melhor, né? No sentido de que ele não fique muito tempo na fila, e também no sentido que as pessoas não vejam frustradas a sua tentativa de pagar boleto bancário. O segundo público-alvo é o próprios colegas bancários, porque o que acontece? Hoje o banco ele tem uma política de diminuição de custo em cima de quem? Tanto do servidor bancário como do cliente bancário. Então, o banco quer, já comentei várias vezes aqui na tribuna, quando no encaminhamento desses projetos, o setor financeiro ele quer ter lucro a qualquer preço, e cada vez o lucro aumentando mais nas costas de quem? Dos trabalhadores bancários e dos clientes bancários. Porque ele quer tirar a massa de serviço de dentro das agências, ele quer excluir o banco, o cliente de dentro do banco. O banco quer ficar só com o chamado filé, com os clientes de alta renda, né? Então a população, o banco quer colocar para fora. E com isso, quanto mais gente ele consegue colocar para fora, menos bancário ele vai precisar ter dentro do banco para atender os clientes. Uhum. Tá? Então é uma lei que ela atende não só o interesse do consumidor bancário, mas do próprio trabalhador bancário. A minha categoria já foi uma das mais numerosas no Brasil, né? E com o processo de informatização, nós já perdemos muitos postos de trabalho pelo processo de automação dos bancos. E o banco continua ainda querendo, além do processo de automação, diminuir a massa de serviço de dentro dos bancos. Então, na medida que você proíbe um caixa, né, a receber, um funcionário caixa de receber uma conta de luz, de água, de telefone, e obriga o cliente a pagar fora, ou no caixa eletrônico, ou no correspondente bancário, o que você está fazendo? Você está tirando o emprego do bancário, do caixa. Daqui a pouco não tem mais serviço que justifique a presença de um servidor ali atrás da máquina.
né? E mesma coisa o tempo de banco. Se você fica atendendo um cliente, demora 1 hora, 2 horas, você vai precisar de um funcionário. Se você ter a obrigação de atender ele em 15 minutos, você vai precisar de ter 2, 3 funcionários para poder cumprir a lei do tempo, né? Então, são leis que visam não só o conforto, o respeito ao consumidor bancário, mas a própria categoria bancária. E a lei dos assentos mínimos no banco também, aí sim é uma lei que visa buscar o conforto do consumidor bancário. Mas eu vejo sempre que essas leis ela vêm no sentido de ajudar tanto o consumidor como os bancários. É isso sempre que me motivou na apresentação dessas leis, no intuito de para que nós bancários, né, os atuais colegas bancários na ativa, possam pelo menos ter preservado seus empregos. Porque o banco, a política é fazer o que acontece nos grandes centros da Europa, nos Estados Unidos, onde o banco ele funciona com um gerente e com um funcionário quando muito, né? Tudo é feito no caixa eletrônico, tudo é feito fora das agências, né? Não é isso que nós queremos que aconteça no Brasil. Por isso que essas leis ela também atendem aos interesses dos colegas bancários, né? Eu vi uma postagem outro dia no seu Face a respeito do senhor ter conseguido alguma verba, alguma coisa assim, para recapear ruas. Sim. É isso? Não seria a função do vereador essa. Mas acaba sendo pela necessidade. Exatamente. Também isso, a busca de recursos tem muito a ver com o executivo, na elaboração de projetos e tal, mas felizmente, eu acho que vários vereadores, nós temos relacionamento com outros políticos a nível estadual, a nível federal, né? E particularmente eu já consegui, é o 3º ano que eu consigo recursos de emenda parlamentar do deputado Paulo Teixeira, para a cidade de Ribeirão Preto. Obviamente que não é um recurso muito volumoso, mas é um recurso que sempre atende uma determinada comunidade, né? Então, no ano passado, nós conseguimos recursos que vão ser utilizados agora, daqui a alguns dias vai começar a licitação, inclusive, sobre essas obras de pavimentação asfáltica em determinadas ruas do bairro Monte Alegre. Obviamente que não é todo o bairro Monte Alegre, mas aquilo que a gente conseguir atender, a gente fica satisfeito. Então, são 5 ruas lá que vão receber recursos da emenda do deputado para pavimentação completa, não é um serviço de tapa-buraco, é que a rua está tão ruim que não dá mais só para tapar o buraco, então tem que fazer a pavimentação. São recursos na ordem de 250 mil, né? Vai dar para asfaltar 5 ruas no bairro Monte Alegre. O ano retrasado eu consegui também 250 mil do deputado Paulo Teixeira, e nós utilizamos na reforma do campo do bairro Avelino Palma, a reforma do campo e do vestiário. E também da substituição da iluminação da área de lazer, que fazia mais de 10 anos que estava sem iluminação, porque houve vandalismo, né, na área, furtaram os cabos elétricos, e a praça já faz mais de 10 anos que estava no escuro. Então conseguimos também, estamos concluindo agora este mês, a iluminação já está concluída e a reforma deu uma interrompida, mas retomou já essa semana a reforma do campo e do vestiário do bairro Avelino Palma. E para o ano que vem já tem aí a promessa que já está concretizada, porque já tem esse recurso reservado no orçamento do governo federal, recurso na ordem de 120 mil, que nós vamos aplicar investimentos em saúde na Fazenda da Barra, onde tem o assentamento da reforma agrária. Então é uma maneira da gente também, de forma modesta, ajudar a prefeitura na busca de recursos para atendimento das necessidades de uma determinada comunidade. Ok, nossa pergunta quase chegando ao final. Perguntas rápidas e também respostas rápidas para os dois poderem fazer as suas perguntas. Sim. Rede social. Hoje a rede social é uma ferramenta, um instrumento muito forte aí de comunicação do político para com a sociedade. Mas também suscitou outros problemas em relação a juízes, né? A gente formou muitos juízes aí em rede social hoje. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, como você entende a rede social. Eu acho a rede social uma boa ferramenta de comunicação e de interação entre poder público e sociedade. Agora, é óbvio que, conforme você disse, as redes sociais, elas possibilitaram o surgimento de especialistas em tudo, né? Nós temos agora a cultura Facebook, né? O cara é especialista em tudo. O cara fica navegando no Facebook, ele se julga no direito de entender sobre tudo, né? Então esse é um problema. Inclusive o próprio funcionamento das redes sociais, ela não possibilita um debate muito aprofundado, que você vai no âmago da questão, né, no cerne da questão, então fica sempre na superficialidade. Eu espero que essa seja uma ferramenta bem utilizada no sentido da troca de informações, né, entre as pessoas, entre poder público
e munícipes, mas de qualquer maneira, o que a gente tem visto hoje é que as redes sociais têm fomentado mais intolerâncias sobre opiniões divergentes do que propriamente algum tipo de interação, né? Então, infelizmente, talvez esse seja um problema da espécie humana, né? A gente não utiliza dos avanços tecnológicos para a promoção da paz, da tolerância, da convivência, do respeito, mas a gente acaba se utilizando desses instrumentos para fomentar intolerância, ódio, preconceito. Então, eu acho uma excelente ferramenta. Espero que as pessoas a utilizem da melhor maneira possível, no sentido de estreitar, né, as relações e de aproximar as pessoas. Infelizmente, não é isso que nós temos visto no dia de hoje, né? Eu acho que o Facebook, Twitter, essas mídias sociais têm feito muito mais o papel de separar as pessoas do que juntar as pessoas. Aline? Bom, o senhor tem algum projeto voltado para a educação ambiental? Eu tenho uma lei aprovada aqui na Câmara que institui a Política Municipal de Educação Ambiental. Foi aprovado no ano passado, estamos ainda no aguardo para que a Prefeitura coloque em funcionamento. Inclusive, essa questão da educação ambiental é fundamental porque nós estamos num processo ainda de discussão sobre a parceria pública e privada da questão do tratamento, para a questão do lixo urbano, né, em todas as suas vertentes, seja o lixo residencial, o lixo da construção civil, o lixo reciclável. Tudo isso está dentro da questão do Plano Municipal de Saneamento, e uma das alternativas que o governo buscou foi exatamente a questão da contratação de uma PPP que está suspensa por decisão judicial, mas em algum momento ela vai se desenrolar. E a educação ambiental ela é um ponto fundamental nessa discussão do Plano Municipal de Saneamento, porque a população, não só de Ribeirão Preto, do Brasil, do mundo, do planeta Terra, a gente produz uma quantidade de lixo muito maior do que o nosso planeta tem capacidade de absorver, né? Então, hoje, quando se fala em sustentabilidade ambiental, tem muito a ver também com uma reeducação do nosso consumo, do nosso padrão de vida, no intuito de que a gente possa produzir menos lixo, para que a natureza possa, de fato, dar sustentabilidade para as próximas gerações. Então, a Política Municipal de Educação Ambiental, ela visa exatamente trabalhar um conjunto de valores que passa pela necessidade da redução do consumo. E isso não é uma lei para ser praticada apenas nas escolas. Isso está no dia a dia das empresas, no dia a dia das escolas, no dia a dia das unidades de saúde, ou seja, faz parte da vida de uma sociedade. Nos educarmos ambientalmente para que nós possamos legar para as futuras gerações um país melhor, um planeta mais agradável, com mais qualidade de vida. Então a lei está aprovada, eu acho que ela pode nortear aí a contratação da parceria público-privado sobre aqueles valores, aqueles princípios que a gente delineia na lei municipal. Vereador, o senhor tem aí 2 a 3 minutos no máximo para falar com o munícipe aquilo que o senhor desejar, porque às vezes a gente faz pergunta e não falou sobre isso, gostaria de falar sobre isso, fica à vontade. Não, eu só gostaria de fazer também uma menção de um trabalho nosso que eu acabei esquecendo de falar, com relação à educação do município também. Nesse primeiro 2, 3 meses do ano, a gente trabalhou muito intensamente junto à Prefeitura, no sentido de convencer a Prefeitura, e graças a Deus conseguimos convencer a Prefeita da necessidade de chamamento dos novos concursados para cargos de professor PEB 1, né, na rede municipal. Então trabalhamos e conseguimos a criação de 63 cargos, agora recentemente aprovamos a criação de mais 25. Então é um trabalho que a gente faz também olhando para a educação, e educação de qualidade se faz com profissionais concursados, gabaritados, como é os nossos na rede municipal. Também esse é um trabalho que o vereador Beto Canguçu pôde, neste primeiros 2, 3 meses deste ano legislativo, trabalhar nesse sentido. Uma mensagem final, aproveitando a deixa do Tarlá, a questão das mídias sociais, né? Eu acho que o vereador ele tem que se comunicar com a população. Nós temos uma política de comunicação que é baseada em alguns mecanismos, algumas ferramentas. Nós temos um jornal semestral, um jornal impresso. Semanalmente eu edito um boletim eletrônico que mando para um banco de dados de pessoas que se relacionam com o gabinete, e mando semanalmente nos seus e-mails um boletim eletrônico, e tenho também as minhas mídias à disposição do contato com o vereador, que é através do Facebook, né, Beto Canguçu, a minha fanpage é Vereador Beto Canguçu, e tenho o meu blog, né, betocanguçu.blogspot.com.br. E os telefones da Câmara, 3607-4082, 3607-4039. Caso você esqueça todas essas informações que eu acabei de passar,
é só acessar a página da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Lá na foto do vereador Beto Canguçu tem um link para todos esses endereços, para o Facebook, para a fanpage, para o blog e para o meu e-mail institucional aqui da Câmara. Então fica aqui um convite para que você, munícipe de Ribeirão Preto, possa participar do meu mandato, possa participar das atividades da Câmara com sugestões, com críticas, porque é só assim que o nosso trabalho vai se aperfeiçoar, né? A gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, e a nossa fonte inspiradora no trabalho cotidiano é você, munícipe, que pode nos ajudar nesse sentido. Portanto, fica convidado a participar do nosso mandato através das mídias sociais ou diretamente através da sua participação aqui no plenário, no salão da Câmara Municipal. Legal, lembrando que o Google também o conhece, é só por lá. Exatamente. Vereador Beto Canguçu, que ele já Essa foi direciona. uma grande invenção. Colocou o Beto Canguçu lá, você vai conhecer os caminhos. Legal, muito obrigado, Beto. Obrigado, Serginho. Obrigado, Tarlá. Obrigado, Aline, mais uma vez pela nesse nosso bate-papo descontraído e sempre muito informativo e esclarecedor. Legal, obrigado a vocês também. E você que está nos acompanhando aí na nossa programação, continue com a gente. Tchau. Thank you.